Graça e paz, igreja. Quero desejar uma boa noite para todos. Amém. Irmãos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza. Livro de Daniel, capítulo de número 10. Se você puder ficar em pé, em reverência à palavra do Senhor, por gentileza. Livro de Daniel, vou aqui ler aqui, daqui a pouco nós louvamos aí uns dois louvores, amém, irmãos? Mas eu quero ter uma palavra aos nossos corações. Agora você vai lá no versículo 7, amém? Quem achou, diga: eu achei. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo de número 7, diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Versículo 9: contudo, ouvi a voz das tuas palavras, e ouvindo essa voz, caí em sentidos com o rosto em terra. E eis que a mão de alguém tocou em mim e ajudou a ficar de joelhos, apoiando nas palmas das mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Amém? Coloque a sua Bíblia no banco. Pastor Joel, eu confesso que agora eu acredito que aquele cansaço bateu esses dias. Hoje eu acordei, parecia que eu levei uma surra, irmão, né? Mas eu estou muito feliz porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Eu estou feliz porque Deus ele tem operado milagres aqui neste lugar. E para mim é uma grande alegria saber que eu estou aqui em uma grande missão, em uma grande obra, e eu não posso parar. Nós que estamos aqui na presença de Deus, se dispondo a pregar, a louvar, a profetizar, irmãos, as retaliações vêm, as opressões vêm, mas elas só vêm para cair por terra. Nós, como ministros do Senhor, a gente já tem essa maturidade, que quando nós vamos para o campo de batalha, nós ali somos usados pelo Senhor, mas em muitos momentos a gente sai desses campos de batalha um pouco cansado, fadigado. Então eu quero até pedir para os irmãos, ore pelas nossas vidas, ore por nós, porque, irmãos, aqui é outros principados, outras potestades, onde nós estamos aqui na Europa, é diferente, irmão. Aqui os principados e potestades da Europa é diferente que tem no Brasil, aqui é piores, irmãos. Mas o que nos alegra é que nós estamos debaixo de uma palavra, e maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Aleluia, levante a sua mão direita. O Senhor nos entregou autoridade, o Senhor nos entregou unção, o Senhor te deu
visões, o Senhor te deu palavra, e é debaixo dessa palavra que você está aqui nessa noite, para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Oh, eu quero fazer uma oração com vocês, até antes da gente começar a louvar, a pregar. Eu quero te convidar a você fazer uma oração de guerra. Aleluia, nós estamos aqui em um culto da vitória, e nesse culto da vitória, nós precisamos guerrear, nós precisamos entrar no mundo espiritual. Aleluia, o Senhor nos entrega ferramentas para enfrentarmos principados e potestades. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, eu não sei qual é o desejo do seu coração, eu não sei aquilo que você pede para o amado da tua alma, mas eu quero te dizer uma coisa: se você clamar, Ele vai agir. Se você pedir, Ele vai abrir. Se você clamar, Ele vai responder com fogo. Ele vai responder a oração que se fizer neste lugar. Nós acabamos de ler aqui a palavra, onde Deus fala para Daniel: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. O Senhor veio aqui através de alguém, aleluia, da oração de alguém, por causa das suas palavras. Então ore. Espírito Santo de Deus, nós estamos na tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, para entrar em guerra nessa noite, Pai, porque o Senhor chamou um povo ousado, um povo com autoridade, e o Senhor nos plantou aqui, Senhor, na Europa, na Itália, Senhor, para profetizar, Senhor, para os cativos, oprimidos, cansados, que sejam avivados. Oh, Espírito Santo, e nessa noite nós estamos aqui para clamar o teu santo nome. Nós estamos aqui, Senhor, para clamar, Senhor. Oh, Senhor, porque tua palavra diz, Senhor: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, com o coração totalmente, Senhor, com a oração. E a nossa oração é: vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, quebra todo jugo, quebra toda barreira, quebra todo mal. Oh, aonde a minha voz está indo, se tem um espírito maligno, agora seja destruído e aniquilado pelo sangue de Jesus. Aonde a nossa oração está chegando, oh, nós queremos dizer: aqui tu não tem poder, aqui tu não tem autoridade, Satanás, porque aqui existe um povo que busca, aqui existe um povo que saiu da sua casa com ousadia, com a autoridade dos céus. E nós queremos declarar: pega as suas bagagens agora, pega as suas bagagens da nossa casa, pega as suas bagagens da nossa família, e sai agora pelo poder que há no teu nome. Oh Jesus, nós queremos dar uma autoridade. Visita a nossa casa agora. Igreja do Senhor, estende a sua mão em direção à sua casa. Igreja do Senhor, estende a sua mão em direção à sua casa. Oh, visita a nossa casa agora, Senhor. Visita com autoridade agora, Senhor. Oh, Rabavachecandarabai. Queremos te pedir, Senhor, quebra por terra agora todo grilhão, toda cadeia. Oh, em nome de Jesus, toda barreira. Oh, visita a nossa casa agora com paz. Visita a nossa casa agora com a alegria do céu, Jesus. Nós queremos declarar, Senhor, que a paz que excede todo entendimento visita a nossa casa agora. Oh, em nome de Jesus Cristo. Coloque a sua mão agora sobre a sua cabeça, igreja. É um ato profético nessa noite. Se você crê, coloque a mão na sua cabeça, diga assim: em nome de Jesus. Diga mais alto, diga: em nome de Jesus. Todo cansaço espiritual saia. Diga: em nome de Jesus. Diga: na autoridade do Espírito Santo. Todo desânimo saia. Em nome de Jesus. Eu te clamo agora, Senhor. Vem me avivar. Vem me alegrar. Diga assim: vem me avivar. Vem me alegrar. Diga: em nome de Jesus. Toda enfermidade na alma, na carne, eu dou uma ordem agora.
a minha casa, sobre a minha família. Não tem obra de macumba, não tem magia negra, não tem inveja, não tem olho grande. Eu quero declarar agora: todo principado, toda potestade, todo espírito opressor, sai agora. Você crê nisso? Irmãos, nós temos que entrar para a guerra. Até mandei um louvor aí, mas nós vamos mudar. Continua em dó aí. A gente, como ministro, nós precisamos ter essa percepção para Deus quebrar barreiras, meu pastor. Quantos vieram para a guerra nessa noite comigo? Eu já estou com a voz bem cansada, mas não tem problema não. Nós vamos gastar a voz toda, porque nós queremos declarar a falência do inferno em nome de Jesus. Por toda a minha vida. Você pode adorar comigo nessa noite? Vamos adorar. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida. Eu quero ver você adorando nessa noite comigo, vamos? E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. Você crê nisso? Declare. E quem me tira dessa cova, aleluia, e me leva até o céu. Eu já vi fogo, diga, e já vi fogo em terremotos, vento forte que passou. Quantos já viveram perigos aqui? Declare. Eita glória. Mas a tua voz, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, e tu dá ordem às estrelas, Senhor, e ao mar aos seus limites. Deixa eu ver quem se sente seguro, levante a mão. E eu me sinto tão seguro no seu colo, no seu colo, e no seu colo altíssimo. Oh, quantos vieram declarar? Levante a mão e diga: e não há ferrolho. E não há doença, não há. Oh, e quer fiquei de pé diante de nós, e a tempestade ela se acalma. Oh, nós declaramos isso nessa noite. Tudo criou, pois sua palavra e é pura, e escudo, e para os que, mais uma vez, levante a mão direita e declare: por toda a minha vida. Eu quero ver a igreja do Senhor declarando: ó Senhor, pois meu fôlego, diga, e nunca me cansarei de te adorar, independente da luta, da situação, e posso ouvir a sua voz, Senhor, e é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, e quem me tira dessa cova. Ele tem esse poder, aleluia, e me leva até o céu. Eu já vi fogo, já
já vi fogo em terremotos, vento forte que passou. Eu já vivi tantos perigos, eu já vivi tantos perigos. Mas o que aconteceu, igreja? Deixa ele te acalmar nessa noite. E tu dar ordem às estrelas, e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro. E no teu colo altíssimo. Só quem tem certeza no que está louvando, grite isso. E não há ferrolhos. E não há doença. E que fiquei de pé diante de nós, e a tempestade e se acalma. Tudo criou e é Levante a sua mão direita lá no alto. Levante a sua mão direita que eu quero profetizar. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O inferno pode se levantar ao seu favor. O inferno pode se levantar contra a sua casa, contra a sua família. Mas a ordem hoje do Senhor é que Ele está visitando e destruindo toda cadeia, todo embaraço. Você crê nisso? Você crê nisso? Então quero que você declare em alta voz: não há ferrolhos e não há ferrolho. A sua palavra não muda, Senhor. A tua palavra não volta mais. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, cadê os milagres do Senhor? Cadê os milagres do Senhor que saíram da sua casa para adorar? E declare aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou milagre, estou aqui. Tem pessoas que nem era para estar aqui, mas é um milagre do Senhor. Tem
pessoas que já tinham recebido até diagnóstico de morte, mas hoje está aqui na presença do Senhor. Tem pessoas aqui que já estavam sendo esquecidas pela família, pela sociedade, mas a mão poderosa do Senhor tirou essa pessoa das trevas e está aqui hoje adorando Ele. Cadê você que é o milagre do Senhor? Aplauda ao Senhor. Poder tomar assento, fica à vontade. Irmãos, eu estou muito feliz com o Senhor, porque eu entendo que os maiores propósitos e milagres que Deus faz é dentro dos lares, amém? E hoje estou vendo um fruto, pastor, de aconteceu algo esses dias aqui. Nós fomos ali fazer um culto na casa da irmã Tati, da casa da irmã Tati. E ali Deus alcançou uma pessoa. E essa pessoa está aqui hoje, o irmão Fabrício. Aleluia. Se reconciliou com o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Deus faz, irmãos, milagre. E hoje Ele está aqui cultuando com a gente. Aleluia. E nós entendemos que quando alguém se arrepende, o céu entra em festa. Aleluia. Muito obrigado, irmão Fabrício, pelo seu sim ao Senhor. Amém. Obrigado se você se posicionar diante do Senhor. Eu creio que o Senhor está fazendo coisas extraordinárias já na sua história, em nome de Jesus Cristo, amém? Então fica muito à vontade no nosso meio, amém? Aqui é a casa do Senhor Jesus, e você entende muito mais isso do que nós, amém? Porque você tem uma grande história em Deus, você sabe disso. Vamos dar mais uma salva de palmas ao Senhor, irmãos? Olha para cá, por gentileza. Prometo serei rápido, amém, irmãos? Até porque está tendo congresso daqui uns dias de mulheres. Cadê as mulheres que estão felizes pelo congresso delas? Eu vou guardar um pouquinho a voz para os 2 dias, né, não, meu pastor? Aleluia. Irmãos, nós acabamos de ler aqui no capítulo 10 de Daniel sobre uma visão que Daniel teve. Para vocês entenderem bem sobre Daniel, eu sei que essa é uma igreja bem ensinada. Nós sabemos que Daniel, bem jovem, ele foi escolhido pelo Senhor. E por ele ser escolhido, ele precisava fazer a diferença. E ele fez essa diferença na Babilônia. Ele foi escolhido para servir na corte do rei Nabucodonosor. E não só ele, mas a Bíblia fala que Deus também separou alguns outros jovens para andar junto com Daniel, que nós entendemos que é Ananias, Misael e Azarias, que nós também conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que Deus mudou o nome, né? Amém? Deus, Ele colocou vários dons, e um dos dons em Daniel foi o dom de visão. Foi qual dom, igreja? E ele tinha visões do futuro, visões que eram do coração de Deus. Assim, Daniel, ele simplesmente decifrava os sonhos do coração do Senhor. E certa vez, ele decifrou o sonho de Nabucodonosor. E por conta dele ter decifrado esse sonho desse rei, a Bíblia fala que ele recebeu lugar de honra e lugar de destaque naquele lugar. Porque eu entendo uma coisa, meu pastor, que eu quero já abrir um parênteses aqui, que eu entendo que quando nós somos obedientes e nós temos uma vida de devoção ao Senhor, aleluia, nós entendemos que muitas das vezes nós pensamos que a santidade, a obediência é simplesmente para agradar a Deus. Sim, você está certo. Mas quando você é obediente e quando você santifica a sua vida, você agrada a você mesmo. Por quê? Porque quando você se posiciona na terra, Deus se posiciona no céu a seu favor. A santidade, a obediência a Deus traz benefícios para nós mesmos. Amém? Daniel foi honrado por ter um dos melhores cargos naquela época. Aleluia. Mas aqui no capítulo 10, eu quero correr aqui, irmãos, eu só estou dando uma contextualizada só para você entender sobre Daniel. Mas no capítulo 10, essas visões que Daniel teve, pastor, ele era muito jovem. Mas se você for pegar cada capítulo de Daniel, você vai ver que esse capítulo 10, o Senhor está trazendo uma visão para Daniel um pouco mais pesada.
uma visão acerca do futuro, do que iria acontecer e que está acontecendo ainda nos dias de hoje. É uma visão clara do Senhor, uma visão aonde a Bíblia fala que Daniel ficou um bom tempo jejuando, e ele não tinha nem forças para se levantar por conta desse jejum. Quem está aqui, diga amém. Porque ele estava esperando essa visão, pastora, do Senhor. Aleluia. Aí no versículo 7 a Bíblia fala que Daniel diz algo: e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Deixa eu falar uma coisa para você. Nesse exato momento Daniel está vivendo uma pressão muito grande. Uma pressão essa que está mexendo com o seu emocional, mexendo com o seu espiritual e com o seu físico. Ele não está entendendo o que está acontecendo com ele, não está entendendo o que estava para chegar para ele, e ele simplesmente fica doente. E eu entendo uma coisa aqui, já nesse texto, que é que toda pressão, Deus ele aponta para um tempo de aceleração. Todas as vezes que nós estamos vivendo uma pressão, que nós não entendemos essa pressão, é porque Deus ele quer acelerar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então eu venho aqui já falar para você que hoje veio aqui neste lugar, que está passando talvez por uma pressão dentro da sua casa, no meio da sua empresa, no meio familiar, até mesmo na sua saúde. Eu quero te dizer uma coisa: não se desespere, não fique preocupado, porque essa pressão é porque Deus está acelerando aquilo que Ele tem para a sua história. Ele está acelerando aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Ele está simplesmente te levando para outro nível. Quantos creem que Deus está te levando para outro nível aqui? Diga amém. Aleluia. E nesse novo nível, Deus ele quer nos amadurecer. E só é amadurecido aquele que vive o processo. Então não se preocupe o que você está passando, só descansa o seu coração, só confia em Deus e confie nos propósitos de Deus, porque Ele só está acelerando aquilo que Ele tem para a sua vida. E se você pode glorificar a Deus por essa palavra, aleluia. Mas eu entendo uma coisa, que Deus Ele sempre vai nos dar uma visão, e nós vamos nos mover através dessa visão. O Senhor vai nos dar uma palavra, e nós vamos nos mover através dessa palavra. O Senhor vai usar alguém para profetizar algo do futuro, e você também vai se mover debaixo dessa palavra profética. Aleluia. Mas eu entendo uma coisa, que toda visão ela vem cheio de responsabilidades. A visão ela vem de talvez de alguns fardos que nós não entendemos agora. E por conta da gente ter essa visão, muitas das vezes nós queremos terceirizar aquilo que o Senhor falou só para nós, e nós queremos que outras pessoas venham entender aquilo que Deus falou só para você. O versículo 7 diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, igreja do Senhor. A visão Ele dá para quem Ele quer. Aleluia. E o Senhor Ele fala assim: não queira que alguém acredite na palavra que só você recebeu do Senhor. Aleluia. Por quê? Porque o versículo diz assim: os homens que estavam comigo nada viram. Deus está falando aqui para alguém. Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma visão, você se move debaixo de uma palavra, então cabe a você ter a responsabilidade de cumprir essa palavra, de viver essa palavra. Aleluia. Deus está falando para alguém: chega de terceirizar, chega de pensar que outras pessoas acreditam, porque nós vivemos uma geração que nós queremos que outras pessoas acreditem por nós. Nós vivemos uma geração que nós queremos que outras pessoas venham tocar no nosso ombro e falar que estamos juntos e misturados. Nós vivemos uma geração, pastora, que nós queremos que outras pessoas venham confiar por nós. E quando essas pessoas não confiam, não acreditam e não entendem aquilo que Deus falou só para nós, nós ficamos tristes,
Nós ficamos angustiados porque, mas não tem ninguém me apoiando. Mas não tem ninguém me ajudando. Não tem ninguém que está pegando na minha mão. Deus está falando uma coisa para você. A palavra foi direcionada para você. E Deus nos dá o projeto, e quem desempenha somos nós. Aleluia. Deus nos dá a palavra, mas quem desempenha somos nós. Deus nos dá a visão, e quem desempenha somos nós. Aleluia. Deus está falando aqui para alguém: chega de querer que outras pessoas acreditem por você. Daniel está dizendo: só eu tive aquela visão, os que estavam comigo não acreditaram. Deixa eu falar uma coisa para você: existem palavras, mulheres, homens que estão aqui, que Deus falou para você que até as pessoas da sua casa não vão entender. Pessoas que você convive não vai entender aquilo que Deus falou só para você. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. É alguém. Nós temos que ser como Abraão, que não tinha nada material. Olha, Abraão, esse celular aqui, ó, Abraão, essa é a prova. Esse aqui é o projeto que eu estou colocando nas suas mãos. Esse celular aqui, lá na Itália, você vai prosperar, você vai ter uma família abençoada. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não tinha nada na mão de material de Abraão. Tinha, igreja, sim ou não? Ele tinha uma palavra: sai da sua terra, no meio da sua parentela, que eu te darei uma grande nação. A palavra foi direcionada para quem? Para Abraão. Ele não tinha nada material, mas ele tinha uma palavra. Aleluia. Ele não tinha nenhuma segurança, mas a maior segurança dele era a presença de Deus. Levante a sua mão, em nome de Jesus. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: chegou o momento de você acreditar naquilo que eu falei só para você. Oh, Rabaxecandararabaia. Aleluia, aleluia. Oh. Aí o versículo diz o quê? Assim, os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com medo, fugiram e se esconderam. Todos que não estão preparados para a visão de Deus, eles têm medo, eles fogem, eles terceirizam. É Deus falando assim: Pastor Joel, estou te tirando do Brasil, estou te levando para a Itália, e lá eu vou te honrar, vou te levantar com uma voz profética. Se o pastor Joel não escuta esse chamado e recebe essa palavra, ele tinha simplesmente ficado lá no Brasil até hoje. Mas como estava debaixo de uma palavra, ele chegou até em Mantova. Aleluia. Porque todos aqueles que não estão preparados para subir de nível, todos aqueles que não estão preparados para viver o extraordinário de Deus, eles têm medo do novo. Deus está falando aqui para alguém: não tenha medo do novo. A gente fica sempre com medo do novo, irmãos. E todas as vezes que Deus, Ele quer nos levar para um novo nível, um nível de maturidade, um nível de experiências, irmãos, Ele não vai fazer com que a gente venha guardar a nossa barraca, mas Ele vai desmontar ela toda. Aleluia, tirar com raiz e tudo. E cabe a nós não ter medo e acreditar na palavra que foi liberada para nós. Aleluia. Todos que estavam com Daniel ficaram com medo. 2 Timóteo 1,7, coloca para mim por gentileza. Porque eu estou hoje pregando para pessoas corajosas que chegaram aqui na Itália e vão viver milagres, amém? Aleluia. 2 Timóteo 1,7, por gentileza. Você crê que vai viver o extraordinário? Olha o que o Espírito diz. Eu quero que você lê no 3 e guarda isso no seu coração no 3. Eu quero que a igreja fale em alta voz. 1, 2, 3. Você crê nessa palavra? Aleluia. Deus não te deu, levante a sua mão. O Senhor está falando: todo espírito de covardia está caindo por terra, mas Ele está nos dando poder, está nos dando amor, e está nos dando moderação. Aleluia. Porque nós
nós somos ousados em Deus, nós temos autoridades em Deus. Quando esse versículo diz sobre moderação, significa equilíbrio. Levante a sua mão, Deus está falando. Talvez você não esteja entendendo a visão, talvez você não esteja entendendo o propósito, mas o Senhor está falando, só continue, que eu estou te dando equilíbrio, equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico, equilíbrio espiritual, para você suportar essa visão. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra. Aí diz o versículo: assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. Todas as vezes que Deus nos leva para viver, meu pastor, a um novo nível, Ele nos deixa anônimo. Todas as vezes que Deus Ele quer tratar em nós, para nos mostrar o real propósito que Ele tem para as nossas vidas, Ele age de forma anônima. Lembra de Jesus? A Bíblia fala que o Espírito levou Jesus ao deserto. Não foi Satanás que levou Jesus, foi o próprio Deus que levou Jesus ao deserto, para Ele ser ali amadurecido com tudo aquilo que estava acontecendo. Antes disso, a Bíblia fala que Jesus estava em uma grande multidão, curando, profetizando, operando milagres, irmã Tati. Mas Deus falou assim: agora eu vou tirar meu filho e vou colocar ele em forma anônima. Porque quando nós estamos de forma anônima, não tem multidão, não tem like, não tem amizades, mas tem a presença de Deus. Quando Moisés subiu ao monte e que ele ficou escondido na nuvem, aleluia, isso é lindo demais. Deus estava escondendo Moisés na nuvem. Daniel está dizendo aqui o quê? E eu fiquei sozinho. Deus está falando aqui para alguém aqui. Talvez você está se sentindo sozinho nesse deserto. Talvez você está se sentindo sozinho nessa situação adversa que você está vivendo. Mas o Senhor está falando para alguém: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você está fraco, Ele te põe forte. Aleluia. Então todas as vezes que Deus Ele te colocar no anônimo, saiba porque Deus está tratando algo em você. Todas as vezes que Deus te colocar em uma situação que você não vê ninguém, saiba que você tem uma palavra, e só essa palavra que vai te levar a viver as coisas que Ele tem para a sua vida. Você pode dizer amém por essa palavra? Aleluia! Assim fiquei sozinho, já estou encerrando, e contemplei essa grande visão, e não ressoou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi forças. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz caí em sentido com o rosto em terra. Aleluia, aleluia. Aí a Bíblia fala que eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelho. Levante a sua mão que eu quero liberar uma palavra em nome de Jesus. Hoje a mão poderosa do Senhor vai tocar em você nessa noite. Já está tocando em alguém aqui nessa noite. Já está tocando em alguém que chegou aqui cansado, já chegou aqui desanimado, chegou aqui triste, chegou aqui angustiado. O Senhor está falando: essa mão te toca hoje e te ajuda a ficar de pé, e te ajuda a você se colocar de pé. Aleluia. Aí a Bíblia diz, Daniel, Deus fala assim: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou dizer, fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Aleluia. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Daniel se coloca de pé e ouve a palavra do Senhor.
e ouve aquilo que o Senhor falou para ele. Aleluia. Deus está falando aqui para alguém aqui: não é tempo de ficar cabisbaixo, não é tempo de ficar prostrado, não é tempo de ficar abatido. O Senhor está falando assim: saia dessa cova em nome de Jesus, saia desse túmulo em nome de Jesus. Porque muitas das vezes, irmãos, as lutas vêm, o desespero vem, e a gente quer ficar numa posição de vitimista. Deus não me ama, Deus não me quer. Deus está falando para alguém aqui: saia desse túmulo, saia desse caixão, se levanta, que Ele quer te curar, que Ele quer te libertar, que Ele quer te transformar, que Ele quer te erguer. Oh, Rabaxe Candararabaia, oh, Rarabaxe Candararabaçu e Andarabai, Araçori Andarababaxe Candararabaço. Aleluia, aleluia. Deus está falando aqui para alguém: você não precisa de mais uma palavra profética, você precisa obedecer a palavra que você já conhece. Nós não precisamos de mais uma palavra profética, que alguém chega e fala: vai acontecer isso e isso na sua vida. É muito bom ouvir isso, irmão. É muito bom Deus usar as pessoas para falar conosco. Mas eu sei que cada um de nós aqui temos uma palavra, e nós devemos nos mover debaixo dessa palavra e obedecer aquilo que Ele falou que era para você fazer. Foi por causa dessas palavras que eu vim. O Senhor está falando assim para alguém: foi por causa das suas palavras que Ele vem ao teu favor hoje. Você crê nisso? Eu já quero encerrar aqui, irmãos. É uma palavra pequenininha. Deus está falando: quando vier a pressão, não tome atitudes e nem haja por emoção. Porque muitas das vezes, quando vem a pressão, a gente quer tomar as atitudes que a única coisa que nós podíamos fazer era dormir, descansar, como Daniel. A Bíblia fala que Daniel dormiu. A Bíblia fala que Pedro estava na prisão e ele dormia. O Senhor está falando para alguém aqui: talvez para você essa pressão, essa visão que Deus te deu, essa promessa que Deus te entregou, é muito para você. Mas o Senhor, Ele quer que você descanse o seu coração nele, que você venha se desacelerar, irmãos. Muitas vezes nós queremos dar aquele jeitinho para Deus, né, pastor? E nesse jeitinho para Deus a gente toma, meu irmão Elias, escolhas que vão nos trazer graves consequências. O Senhor está falando só para alguém: só confia na palavra que Ele te deu. Eu encerro aqui dizendo: é engraçado, irmãos, tem pessoas que não se movem mais, pastor, de levantar a sua fé. Eu lembro, irmãos, isso é uma coisa até um pouco engraçada. Eu pesava, os irmãos que me conhecem aqui, eu estou hoje com uns 95 quilos, né? Já tive menos já, né? Mas eu já cheguei a pesar 140 quilos. E eu tinha um sonho de emagrecer, pastor. Eu vou te falar a questão sobre... Estou falando sobre fé aqui, amém, igreja? E na igreja estava tendo uma campanha chamada Fruto da Oliveira. E como era essa campanha, irmãos? Por pentecostal, um povo meio doido, né? Sim ou não? Esse fruto da oliveira é o seguinte: era o caroço da azeitona. Você levava esse caroço da azeitona para onde você queria que Deus mudasse, para onde você queria que Deus transformasse, ou que Deus te abençoasse. Irmãos, eu vi muitas pessoas sendo abençoadas, de verdade. Por mais que hoje nós entendemos que nós não precisamos dessas coisas para nós simplesmente levantarmos a nossa fé em Deus, porque se a gente orar a palavra já acontece, amém? Mas na época lá, novo convertido, igreja pentecostal pequenininha, o povo tudo tinha as campanhas. Aí fala: põe o caroço de azeitona aonde você quer que Deus abençoe, aonde você quer que Deus mude. Sabe onde eu coloquei, irmão?
eu tinha uma vontade de emagrecer. Eu botei dentro do umbigo. Eu coloquei dentro do umbigo e ninguém sabia. Aí um dia eu lanchando lá com os irmãos lá, um amigo gaiato que eu tenho lá em Brasília, do nada mexeu assim em mim e caiu umas 3 azeitonas do umbigo assim, ó. Irmãos, eu fiquei com muita vergonha na hora. Ele falou: meu Deus, ele está colocando os caroços da oliveira dentro do umbigo. E cara, começou a rir. Aí eu comecei a rir também. Eu falei: é porque eu quero emagrecer. Ô irmãos, na inocência como novo convertido. Mas irmãos, vocês entendem, olha o que Deus fez. Pouco tempo depois, Deus me abençoou com uma bariátrica. Eu fiz a bariátrica, irmãos. Aplauda ao Senhor Jesus, amém? Você está vendo que Deus ele faz. Eu perdi aí mais de 60 quilos aí para a glória do Senhor Jesus. Então existem sonhos que Deus nos entregou, irmãos, que cabe a nós a gente acreditar. Cabe a nós a gente viver aquilo, independente que as pessoas achem que é doidura. Para muitos que estão aqui, é loucura você estar aqui hoje na Itália, mas você veio debaixo de uma palavra. Fique em pé, por gentileza. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Você recebeu essa palavra nessa noite? Você entendeu essa palavra nessa noite? Diga amém. Vamos louvar uma canção para a gente encerrar e a gente ora. Dó maior, Yuri Carlos. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Você pode adorar comigo? Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Aleluia. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Levante a mão e declare: e sou pequeno, Ele tão grande é. E eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas o que Ele prometeu, igreja? Mas Ele me prometeu o céu. Oh, diga, e eu só quero adorar. Diga, falta algo em mim, eu jamais saberei. Escolheu mais de uma coisa, eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Levante sua mão direita. Senhor, a Tua palavra foi pregada nessa noite, Pai. Senhor, nós queremos orar aqui nessa noite, Senhor, pedindo, Senhor, dê força, Pai, para o Teu povo que está vivendo uma pressão, Pai querido, durante esses tempos, Pai. Diante de uma visão, diante de uma palavra que foi liberada, Senhor, eu quero Te pedir, Senhor Jesus, dá equilíbrio, Senhor, dá poder, dá amor, aleluia, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, e Senhor, traga transparência, Senhor, para os Teus filhos, Pai. Traz transparência, Senhor, para que eles venham descansar o coração. Eu quero Te pedir, Senhor, que toda ansiedade agora caia por terra, que toda ansiedade agora caia por terra dos corações. Oh Senhor, porque Tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, mas descansar o coração. Oh Senhor,
através da ansiedade, nós muitas das vezes, Senhor, tomamos atitudes erradas. Através da ansiedade, Senhor, nós tomamos escolhas erradas. Espírito Santo, mas Senhor, venha, Senhor, com a tua paz que excede todo entendimento sobre nós, e faça, Senhor, que nós venhamos tomar as decisões, as escolhas certas, para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Senhor, eu sei que existem pessoas que entraram aqui pensando em parar de orar, Senhor, de apresentar algumas causas diante de Ti, Senhor, simplesmente porque, Senhor, a realidade não condiz com a promessa. Mas quem diz que nós precisamos que a realidade venha condizer com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque nós nos movemos debaixo de uma palavra. E eu quero te pedir, Senhor, faz com que o teu povo descanse o coração para viver, Senhor, a totalidade da promessa. Eu quero declarar agora, Senhor, que a paz que excede todo entendimento vem sobre os corações. Senhor, que a tua alegria vem inundando os corações dos teus filhos. Traga descanso, Senhor, nessa noite. Eu quero te pedir nessa noite, traga descanso para o teu povo, Senhor. Irmã Val, em nome de Jesus, estende suas mãos. O Senhor está falando assim: descansa o teu coração, diz o Senhor. Descansa a sua alma, diz o Senhor. Descansa, porque sou eu, Deus, que trabalho ao teu favor. Eu não tenho cuidado de você, eu não tenho cuidado da sua família, eu não tenho cuidado dos seus até aqui. O Senhor fala assim: descansa a sua alma, mulher. O Senhor, Ele me mostra uma palavra chamada honra. O Senhor está chegando com honra na sua história, honra na sua família, honra na sua casa. O Senhor fala assim: eu trabalho no seu financeiro. Eu trabalho no seu financeiro, diz o Senhor. E o Senhor diz assim: eu estou aumentando as suas moedas. Eu estou aumentando as suas moedas, diz o Senhor. Sou eu, Deus, que abro porta. Sou eu, Deus, que escancaro janela. Sou eu, Deus, que honro os meus. E o Senhor fala: eu estou vindo com honra sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, diz o Senhor. Você está sentindo essa presença de Deus aqui gloriosa nessa noite? Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Pastor Joel, enquanto eu estou orando aqui, o Senhor, Ele me mostrava numa visão aqui, saindo fogo da mão do Senhor. E o Senhor, Ele fala assim para ti: o Senhor te entregou um dom especial, um dom extraordinário, o dom de cura divina. O Senhor fala assim: meu filho, eu quero te usar com mais intensidade nesses tempos. O Senhor, Ele me mostra você orando por pessoas, Pastor Joel, e pessoas sendo restauradas de câncer, pessoas sendo curadas de tumores, pessoas com enfermidade nos ossos, e o Senhor curando essas pessoas. O Senhor fala assim: neste lugar pessoas serão curadas, deste lugar pessoas serão saradas. E o Senhor fala assim, através daquilo que Ele te confiou, aquilo que Ele te entregou, o Senhor fala assim: muitos testemunhos serão gerados ainda neste lugar. O Senhor fala assim: eu vou curar muitas pessoas, diz o Senhor, porque o Senhor te deu autoridade, o Senhor te deu poder, o Senhor te deu ousadia para isso, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor fala assim: entrega. O Senhor está falando: libera. O Senhor está falando assim: coloca as mãos sobre os enfermos, que eu
eu vou operar um milagre. O Senhor está falando aqui na Demantova. O Senhor fala assim: será uma igreja conhecida, aonde pessoas entraram enfermas e sairão curadas, aonde casamentos chegaram aqui destruídos e sairão pessoas restauradas. O Senhor chamou a Demantova para impactar a Itália, para impactar essa nação, diz o Senhor dos exércitos. Aplauda ao Senhor e eu agradeço a oportunidade.